Quem abriu diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra. Diz o seguinte: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela seja viva, transformadora na nossa vida, nós possamos aprender com ela, ser transformados e tocados, que ela seja a autoridade máxima sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, e que o nosso passado seja lançado no mar de esquecimento, para que tenhamos uma vida nova ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar o título a essa série de pregações, A Igreja é. Amém? A igreja é. Diz ao teu irmão, a igreja é. Amém. E a igreja é o quê? A igreja é muita coisa. A igreja é muita coisa que é certa e muita coisa que na verdade não é. Há vários temas. E o Tiago pode até projetar aí. A igreja é, hoje eu queria começar pelo tema que a igreja é comunhão. Amém? Os irmãos podem repetir, a igreja é comunhão. Amém. E comunhão é um dos pontos que nós vamos explorar. Nós vamos explorar vários. A comunhão é um deles. E hoje, então, nós queremos falar sobre a importância do que é a igreja na nossa vida, no sentido dela nos proporcionar algo chamado comunhão. Nós muitas vezes não entendemos, não valorizamos e achamos que é algo secundário na nossa vida, mas é uma das prioridades de Deus para nós, que nós possamos viver em comunhão. Amém? Se vocês olharem para os versículos 24 e 25 que nós estivemos a ler, aqui os hebreus são admoestados a considerarem-se uns aos outros para que se estimulem em amor e às boas obras. Então, tem que haver uma consideração mútua entre uns e outros, não é? Considerarmos uns aos outros é valorizarmos uns aos outros, honrarmos, amarmos uns aos outros, de forma a que nós nos possamos estimular ao amor. Então, eu, em conjunto com o meu irmão, na igreja, na comunhão dos santos, eu estimulo o meu próximo a amar cada vez mais e sou estimulado por ele a amar cada vez mais. Amém? Então, há um propósito, há um meio, há um princípio pelo qual eu me congrego, que também é ser uma pessoa mais amorosa, ser uma pessoa com mais compaixão, ser uma pessoa que ama mais, que é mais misericordiosa. Amém? Eu tive frutos de viver em comunidade, em igreja, que me fez ser alguém que ama mais e que ama mais facilmente. Porque eu aprendo a conviver com a diferença. Eu aprendo a conviver com um irmão que às vezes eu não tinha nada em comum com ele. Se nós sentássemos para conversar e se a conversa não tivesse Deus lá no meio, nós talvez não conseguiríamos encontrar pontos em que possamos ter coisas em comum. Mas o sangue de Jesus e o Espírito Santo nos une. Amém? E isso faz com que eu respeite o diferente. Com que eu respeite pessoas que são de outro tipo de história, outra cultura, outra forma de ver o mundo, eu consigo respeitá-la por causa do amor de Jesus. Então é um princípio importante que nós nos possamos estimular ao amor e não só ao amor, mas também às boas obras. Boas obras é aquilo que o amor faz quando é colocado em ação. Amém? Nós podemos dizer que amamos
podemos dizer que fazemos muita coisa, podemos dizer que o nosso coração é cheio de amor, mas nós devemos ter uma vida que leva às obras que confirmem esse coração amoroso que nós temos. Então temos que entender que nós nos devemos estimular uns aos outros ao amor, mas esse amor vai gerar depois boas práticas, boas obras, uma vida que ama e que mostra misericórdia e piedade para com o próximo. Amém, irmãos? Eu espero que vocês façam isso comigo, que vocês me levem a ser alguém mais amoroso e que pratica boas obras. E eu espero, com a minha vida, com o meu exemplo e com a liderança, poder vos ajudar também nesse caminho. Amém? Isso é um compromisso que temos que fazer uns com os outros. E no versículo 25, há aqui um conselho. Não deixem a vossa congregação, como é costume de alguns. Então não deixem de se congregar. Não deixem de estar juntos, como é costume de alguns. Porque há um motivo muito grande por trás disso. Mas ele continua a dar a explicação e ele diz: antes admoestando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia. Ou seja, não deixem de estar juntos, não deixem de congregar, porque vocês têm que se manter juntos, porque se não houver mais nenhum motivo na vossa mente pelo qual é importante congregar, que fique o grande dia se aproxima. A volta do Senhor é próxima. Então, qual é o caráter que nós ganhamos aqui? Ganhamos um sentido escatológico em congregar. Escatologia é o final dos tempos. Aqui o autor de Hebreus está-nos a dar uma urgência escatológica para que nós não deixemos de nos reunirmos como igreja e congregarmos e fazermos igreja juntos. Amém? Essa urgência tem que nos levar a refletir, irmãos. Tem que nos levar a pensar em como é que a nossa vida congregacional está. Como é que nós nos estamos a portar como membros de uma igreja. Amém? A igreja é uma série que eu quero e o meu desejo é que nós possamos ser mais fortalecidos como igreja do Senhor. Amém? Porque eu sei que esta igreja tem grandes coisas para fazer. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vossa vida. E eu sei que nós vamos crescer em todos os níveis. Amém? Eu creio que Deus está a aumentar os nossos números, mas sempre que nos é dado algo grande, também nos é cobrado algo grande. Amém? Então nós temos que entender que quando o Senhor deposita algo em nossa vida, nós temos que ser responsáveis com aquilo que Ele nos está a dar. Amém? E se Ele nos está a dar uma igreja para nós construirmos, é bom que nós a construamos com amor, com carinho e com muita responsabilidade. Amém? Nós fomos criados para andarmos juntos, mas o inimigo quer nos isolar. Diz ao teu irmão assim: o inimigo te quer isolado. Por que que ele nos quer isolado? Porque é mais fácil, somos presas mais fáceis quando estamos isolados, não é? Se nós formos para a selva, para um ambiente selvagem, e encontrarmos um grande predador, um tigre, ele vai ter muito mais facilidade em nos atacar se estivermos sozinhos, certo? Mas se estivermos em grupo, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes, talvez vá embora. E a Bíblia, ela trata o inimigo das nossas almas como um grande predador. Um leão que ruge ao nosso derredor, que tenta nos abocanhar. E a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor nos protegem. Amém? Mas a proteção também vem quando eu estou construído no lugar e plantado no lugar que tem raízes profundas e eu não sou abalado, em nome de Jesus. Nós devemos entender que hoje em dia nós vivemos num mundo que enfatiza o individualismo. Um relacionamento pessoal com Deus. E dizem assim, a igreja, não há igreja, a igreja és tu. Tu és igreja. Então onde tu estás, a igreja está. Isso elimina a necessidade de eu estar com alguém, porque se eu sou igreja, eu não preciso de fazer igreja com ninguém. Se eu sou igreja, onde eu estiver, está a presença de Deus. Amém, glória a Deus por isso. No entanto, nós começamos a pensar, e se formos por esse caminho, nós achamos que viver em comunidade, que caminhar em conjunto com os irmãos, que ter responsabilidade com a vida do próximo é algo opcional. É algo que eu posso escolher fazer ou não. Se não me apetecer, eu faço
apenas o meu culto doméstico. E é muito importante, nós falamos na semana passada, algum irmão tem feito culto doméstico? Levanta a mão. Ou já fez e quer voltar agora em nome de Jesus? Vamos em frente nisso, amém? É importante pegar ali no filho, enquanto ele ainda está ali a acordar, ou quê, tomar um pequeno almoço, colocar um louvor, falar sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante, é essencial. O alimento tem que ser diário, amém? Mas é importante também entendermos que viver em comunidade em igreja não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Ele nos ensina, Ele nos manda, Ele nos admoesta, Ele nos diz, é imperativo que vocês vivam em comunidade. Veio a pandemia, catalisou uma tendência que já era emergente. Nós devemos viver isolados, podemos ter um relacionamento pessoal, individual com Deus. E se a igreja me magoa, se a igreja me feriu alguma vez, se eu tive um problema com algum líder da igreja, a igreja toda é estragada, então a igreja é uma entidade humana, então eu sirvo a Deus no meu canto, sozinho, não preciso de igreja, não preciso de responsabilização, não preciso de viver em comunidade, não preciso de amar o meu próximo, eu oro na minha casa, eu busco a Deus sozinho, eu estou bem com Deus e aleluia, e não tem ninguém para me chatear a cabeça, maravilha. Bom, isso é o caminho mais fácil realmente. É mais fácil viver assim, mas não é assim que Deus nos quer viver. Nós temos às vezes motivo válido para não congregar, temos motivo válido para escapar da comunhão, para fugir da difícil convivência cristã. Mas isso não é algo que veio com a pandemia. Na igreja primitiva já existia. Tanto é que o autor de Hebreus diz aos irmãos, não deixem a nossa congregação. Não deixem de estar juntos, continuem a viver juntos. John Wesley, um dos maiores avivalistas, converteu quase a Inglaterra inteira. Ele tem uma frase muito conhecida, diz assim, o cristianismo não é uma religião para a solidão. A Bíblia não sabe nada sobre religião solitária. Nós construímos o cristianismo juntos. Amém? Então nós temos que entender, como eu disse lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando alguém aqui já foi a um safari alguma vez, eu gostava de ir. Deve ser muito fixe. Eu acho que uma das primeiras coisas que eles devem dizer é fica sempre com um grupo, não é? É importante essa parte, não é? Ou então eles dizem assim, não, vai lá, aventura-te, sozinho. Não, fica sempre com um grupo, fica aqui no Jeep, não saias, não é? Por quê? Porque um leão dificilmente vai atracar um grupo que esteja unido. Quando vocês veem documentários da BBC, é o domingo, não é? Que dá aquele Vida Selvagem, que é muito fixe, incrível. E às vezes eu fico com pena, não é? Fico com pena dos bisontes, dos animaizinhos lá, porque o leão fica à espera e eles são burros como tudo, os animais, não é? E andam para ali a correr, corre, aí vai a manada toda a correr, nem sabem para onde vão, só estão a correr. O leão fica sentadinho, a leoa, não é? Porque a leoa caça mais que o leão, fica lá sentadinho, aí eles esperam os últimos, quando está a passar o último ele vai à bocanha, pau, apanha assim na parte de trás do animal, deita-o ao chão e fica ali e mata-o e acabou. Acabou a conversa. A vida daquele animalzinho acabou. E nós temos que entender que não podemos ficar para trás. Diz ao teu irmão, não fiques para trás. Nós não podemos nos isolar. Amém? Se ficarmos isolados, nos enfraqueceremos e nos tornaremos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Amém? Isso é provado empiricamente, irmãos. Os irmãos que são mais fracos, infelizmente, são os irmãos que se afastaram da comunhão da igreja. E o primeiro passo é o afastar da comunhão por causa de algum motivo, seja ele válido, não tão válido, o que for. Mas a verdade é que o tempo passa, o isolamento aumenta e, infelizmente, essa pessoa começa a ter uma fé enfraquecida. E depois é muito difícil, não é?
Eu quero voltar, eu quero estar novamente com a igreja, eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero estar em comunhão com os santos, mas há algo dentro de mim que me impede, eu não consigo. Isto não é uma crítica, é um fato, e vocês podem olhar para a vossa própria vida e perceber isso. Amém, irmãos? Eu falo isso para mim. Para mim talvez seja mais fácil estar aqui nos cultos, porque eu sou pastor e eu tenho responsabilidade em estar. Mas eu penso assim, se eu não fosse pastor, eu talvez ia ter as mesmas dificuldades que algumas pessoas têm. Entendem? De acordar no domingo, eu acordo no domingo já estressado. Pá, tenho que chegar mais cedo, não sei o quê, faz tudo o que for preciso, não sei o quê. Vamos. E a Clara começa a querer brincar e eu fico maluco, eu passo-me, não é? Eu peço calma a Deus porque eu fico estressado. Mas eu penso, se eu não tivesse responsabilidade na igreja, se eu não tivesse que pregar, se eu não tivesse que ministrar o louvor, se eu não tivesse que fazer nada, se eu tivesse que chegar à igreja, não é fazer nada, mas adorar com a comunidade, adorar com a igreja, e ninguém estivesse à minha espera, no sentido que dependessem que eu fizesse alguma coisa lá. Será que eu ia agir da mesma maneira? Será que eu ia ter essa urgência? E é importante nós pararmos para pensar nisso. Amém? É importante pararmos para pensar, porque isso muitas vezes é aquilo que algumas pessoas sofrem. Porque nós temos facilidade para acordar, para trabalhar, por exemplo. Alguns mais, outros menos, tudo bem. Mas para acordar para o trabalho, nós acordamos e chegamos a horas no trabalho, normalmente. Mas na igreja nós temos mais sono do que o normal. Nós temos mais dificuldade do que o normal. Isso não é uma crítica, novamente. Isso é algo que nós temos que refletir para nós. Amém? Então nós temos que ser sinceros conosco e dizer assim, Deus, eu sei que é mais difícil, porque o diabo não nos quer atacar onde é fácil. O diabo quer nos atacar onde aquilo é importante. Se ele nos tirar da comunhão, ele começa a vencer as batalhas na nossa vida. Se ele diz, olha, não é tão importante congregar, ele começa a ter espaço na nossa vida. E nós começamos a ficar para trás. Ficamos para trás e, entretanto, ele tem a oportunidade de nos atacar. Mas nós não vamos permitir, amém? Diz ao teu irmão, não fiques para trás. A igreja não é um local de entretenimento. A igreja é uma reunião do corpo de Cristo. Nós gostamos de entretenimento. Eu gosto de ir ao cinema. Eu acho que é o meu passatempo preferido, ir ao cinema. Eu gosto muito. E acho importante, de vez em quando, sair com a Ana e nós vamos e nós gostamos. Há pessoas que gostam, sei lá, de, não sei, ir jogar algum desporto, fazer alguma coisa. Nós gostamos de entretenimento. E o que é que nós esperamos no entretenimento? Ser entretidos. Nós chegamos já com um espírito crítico, não é? Eu hoje em dia já vou ver filmes, já, assim, eu sei que vai ser horrível, já estou aqui dizendo, gastei muito dinheiro, pelo menos vou comer pipocas, se é para gastar dinheiro, pelo menos como pipocas da grande e a cola da grande. Se o filme for horrível, eu pelo menos estou a comer, não é? Mas recuso-me a sair a meio do filme. Alguém já saiu a meio de um filme aqui por não querer mesmo mais ver? Não? Amém, glória a Deus. Porque eu acho isso demais. Não é? Porque, assim, o dinheiro foi gasto, mas pelo menos eu vou, não é? É horrível, mas eu vou gastar o dinheiro até o fim, não é? Tem que ser contribuído. Tem que ser justo, não é? Então, eu gosto de ir, mas hoje em dia é difícil. Eu já vou com um espírito crítico para o cinema. Muita gente já vai a um concerto à espera. Será que vai ser bom? Será que não vai? Será que vai ser fixe? Será que não vai? E temos que ter cuidado, porque a igreja não é um entretenimento. Nós vimos a igreja para adorar juntos. O dia que nós começamos a vir à igreja à espera de alguma coisa, à espera que sejamos entretidos, à espera de algo maravilhoso, fora do comum, nós começamos a vir à igreja como nós vamos ao cinema. E às vezes o filme aqui não é o que a gente gosta. Às vezes a trama não é tão boa. Às vezes a música do concerto não é tão boa. Mas não é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar o Senhor juntos. E isso leva-nos a ter uma postura de participar e não só de assistir.
Assistir é uma postura passiva, certo? Eu sento-me, eu assisto e eu espero. Participar significa que eu estou envolvido, que a palavra toca o meu coração, que eu me envolvo com ela, que eu me entrego àquilo que está a acontecer, que o louvor significa que eu também estou a louvar a Deus. Nós somos todos um só corpo, amém? Então nós temos que entender isso, que a igreja não é um entretenimento, a igreja é uma reunião do corpo de Cristo, amém? Nesse sentido, a igreja serve para fazermos vida juntos, e fazer vida juntos custa. Fazer vida juntos é algo difícil. Eu tenho que ser vulnerável com os meus irmãos. Se eu estou doente, a Bíblia me chama a confessar os meus erros para que eu possa ter cura. A Bíblia chama que os meus pecados muitas vezes sejam públicos. A Bíblia chama para que ninguém seja visto como alguém incorruptível, maravilhoso, incrível, e tenhamos uma ideia errada daquilo que são as pessoas, porque elas não são assim. Todos nós somos errados e somos pecadores. E viver em igreja significa entender a vulnerabilidade que todos nós temos. Amém? Há um livro muito famoso que se chama As 48 Leis do Poder. E o pessoal, aquele livro é um livro sobre poder. E o pessoal que lê esse livro tem lá leis que são interessantes, tem outras leis que são completamente malucas, loucas. Então é um livro que as pessoas usam para ganhar poder, para subir na vida a todo custo, independentemente do que vai custar para o próximo e para a sua vida pessoal. Uma das leis é: faz os outros sentirem a tua ausência. Por quê? Porque aquele que se ausenta, ele é visto como alguém mais respeitado, ele não expõe os seus erros, ele não expõe as suas vulnerabilidades, ele só aparece para brilhar e depois ele desaparece. Assim é interessante, não é? É um pouco como nós vemos os nossos atores mais queridos e famosos. A gente vê ele no filme, meu Deus, ele é assim, uma coisa, não é? Aquela fala é maravilhosa, incrível. Ele deve ser mesmo uma pessoa maravilhosa fora das telas. E depois nós vamos ver e bateu na mulher, foi preso, fez isto, fez aquilo. E nós pensamos, uau, mas aquela pessoa que eu via naquele ecrã parecia ser alguém incrível. Não, ela é um ser humano tão podre como qualquer um de nós. Mas nós criamos esse idealismo. Vemos pastores online que têm uma palavra incrível, maravilhosa, e nós pensamos que aquele homem é mesmo usado por Deus, mas não sabemos como é que ele é no dia a dia. Então nós temos que saber nos expor e estar, porque o estar e fazer vida juntos significa que estamos a mostrar que somos vulneráveis uns para os outros, amém? E isso é muito importante, porque coloca o nosso ego no lugar e diz: tu não és tão importante quanto tu achas, olha aqui que tu falhas como qualquer um dos outros, e também ensina-nos uns aos outros a sermos misericordiosos com o próximo e amarmos ao próximo, sabendo que todos nós temos falhas. Sabendo que o pastor da igreja ele é tão falho quanto o membro da igreja. Não há diferença. A diferença é a graça do Senhor na nossa vida e a sua misericórdia. Amém, irmãos? Jesus nos leva à lembrança dele em conjunto. Lucas 22, 14 ao 20. Podemos abrir hoje, em nome de Jesus. Lucas 22, 14 ao 20. Nós estamos a aproximar já do final. E diz assim: é chegada a hora, peço desculpa, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testemunho no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus chamou os seus 12 e juntos partilharam do pão.
E foi ali que Jesus foi vulnerável e disse: eu vou padecer. E ele abre o seu coração. Olha a coisa incrível. Jesus abre o seu coração e diz: eu desejei muito comer convosco nesta Páscoa, antes que padeça. Era desejo do meu coração, eu queria estar convosco. O nosso Senhor é um Senhor que abriu o coração, que mostrou o seu amor, que mostrou a sua vulnerabilidade. Não mostrou as suas falhas porque ele não as tinha, mas era tão tentado e tão vulnerável quanto qualquer um de nós. Ele foi forte até o fim, mas muitas vezes os discípulos conseguiram ver o quanto ele sofreu e o quão foi difícil para ele lidar com tudo. Jesus chama os seus discípulos e diz: eu desejei estar convosco. Ele continua, parte o pão, distribui o pão, dá o cálice e depois diz, no final: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus aqui não individualiza, não diz que é derramado por um ou por dois. Jesus trata os seus discípulos como uma comunidade, como um grupo. E o desejo de Jesus é que eles vivam em conjunto. É que após ele ir, todos se mantenham juntos. E foi o que aconteceu. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a Bíblia conta que os discípulos ficaram juntos todos os dias. Oravam juntos, buscavam juntos. Não se separaram, porque eles estavam num momento de fragilidade. O seu mestre tinha acabado de ir embora. E a partir dali, como é que seria a sua vida? Eles não sabiam, irmãos. Uma coisa eles sabiam, que eles tinham que ficar juntos. Fosse no bom, fosse no mau, fosse na alegria, fosse na tristeza. Se eles se separassem, tudo ia correr mal. Eles podiam estar indecisos, eles podiam estar com medo, mas eles iam estar, isso tudo, juntos. Entendem? E é por eles estarem juntos que o Espírito Santo veio no Pentecostes, desceu sobre eles e fortificou aquela igreja e construiu aquela igreja do zero. Porque houve compromisso, houve amor, houve comunidade. A palavra de Deus é muito clara. Uma igreja não é construída pela força de um orador, de um pastor, de uma banda. Não, a igreja é construída pelos irmãos que estão na igreja. Por vocês, por mim, por todos nós. E a igreja é a transformação que é compartilhada. Os irmãos gostam de vir à quarta-feira, já ouviram muitos testemunhos que os próprios irmãos dão. Olha, a minha vida era assim, eu comecei a frequentar a igreja e a minha vida mudou para a glória de Deus. Eu tinha esta doença, eu tinha este problema, eu lutava contra este pecado, mas para a glória de Deus, Deus me libertou. E todos eles têm uma coisa em comum. Deus não os libertou sozinhos, fechados dentro do quarto. Deus os libertou quando eles estavam aqui a buscar ao Senhor juntos, em comunidade. E é isso que Deus tem para ti, para mim e para todos nós. Nós precisamos de ter um lugar onde temos responsabilização, onde eu posso ser chamado a atenção pelo meu irmão quando eu falho. Amém, igreja? É um lugar onde eu posso dar honra e receber honra do meu próximo. Onde a realização do meu próximo não me causa ciúmes, ela me causa alegria, ela me causa gozo. Quando o meu irmão vem aqui e dá um testemunho que tem um trabalho, nesse trabalho ele ganha muito dinheiro, eu dou glória a Deus pela vida dele, eu não vou ter ciúmes dele porque eu queria ter um trabalho igual ao dele, não, eu vou dar glória a Deus, porque o meu Deus é maravilhoso na vida do meu irmão, porque eu amo o meu irmão, porque eu quero o melhor para ele. Quando meu irmão vem aqui e é curado de uma doença, eu dou glória a Deus. Eu não fico à espera que a minha doença seja curada, senão eu não sou feliz. Não, eu dou glória a Deus porque aquela doença foi curada, porque o meu irmão está livre daquela doença. Eu sei honrar a minha liderança, eu sei honrar os meus irmãos que chegaram hoje na igreja. Eu sei valorizar cada um. Aqueles que são chamados à frente e que são honrados, eu dou glória a Deus com eles. Eu não fico com ciúmes porque ninguém me chamou à frente. Aquele que tem a oportunidade de dar um testemunho, de ler a palavra, de orar, de pregar, de louvar, eu não vou olhar com desconfiança. Eu vou agradecer a Deus porque Deus está a levantar jovens, adultos, idosos, homens, mulheres,
para adorá-lo e para fazer o corpo de Cristo ainda mais maravilhoso. Amém? Eu valorizo a minha igreja. Amém? Diz ao teu irmão, eu valorizo a nossa igreja. Glória a Deus. Então eu tenho que entender que eu vivo em comunidade e essa comunidade é transformadora para mim. Eu quero te convidar a tu poderes fechar os teus olhos, entrar num espírito de oração hoje e começares a refletir sobre as tuas decisões e se a comunhão para ti é algo importante e se é algo que realmente te falta. A igreja tem cultos para homens, para mulheres, tem futebol, a igreja tem culto para jovens, a igreja tem culto normal, a igreja, enfim, nós tentamos fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. E pedimos a vossa compreensão e o vosso amor e a vossa paciência. Amém, irmãos? E o vosso trabalho também para que tudo seja realizado. Mas queremos vos dizer que a igreja não para a glória de Deus. E por isso mesmo, nós podemos fazer igreja juntos. Eu não preciso acreditar em tudo para querer estar junto. Isso é um trabalho que o Espírito Santo pode fazer na tua vida com o tempo. Eu quero que tu hoje possas fechar os teus olhos e pensar nisso, em como é que a tua vida pode ser transformada quando estás em comunidade. Pai, obrigado por este culto, obrigado pela palavra, obrigado porque ela não volta vazia, obrigado, Senhor, porque é algo que nós podemos aprender hoje. Eu creio, Pai, que o inimigo não tem poder sobre a nossa mente e nem sobre as nossas decisões. Eu creio, Pai, que aquilo que a Tua palavra nos mostrou hoje é que nós não devemos nunca abandonar a Tua igreja, Senhor, sob nenhuma circunstância. Não queremos ser presas fáceis para o inimigo. Não queremos ser deixados para trás. Não queremos, Pai, ser, Deus, lançados, Pai, a um lugar, Deus, de distanciamento da Tua presença. Queremos estar próximos de Ti, sermos transformados com os meus irmãos, sermos libertos juntamente com a nossa igreja. Obrigado, Pai, porque temos essas portas abertas. Obrigado porque quando as portas da Tua igreja estão abertas, o inferno estremece, o inferno não tem poder, o inferno não tem ação. Nós queremos ser um farol neste lugar. Queremos que a Tua luz brilhe nesta cidade, Senhor. Queremos, Pai, que quando houver um perdido, quando houver alguém que está desesperado, encontre neste lugar um lugar de cura, Senhor. Um lugar de solução para as trevas que estão na sua vida. Que nós possamos brilhar por Ti, Senhor. Sermos luz neste lugar. E que em nome de Jesus, se há cura partida, Senhor, que possamos tê-la na confissão dos pecados e na nossa comunhão. Eu creio que a nossa igreja vai ser cada vez mais próxima à igreja que Tu desejas, Senhor. E eu creio que vamos fazer isso juntos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança para o nosso lar, que tenhamos um resto de domingo abençoado, em família, protegidos, em paz, e que esta semana seja uma bênção, em nome de Jesus. Protege o nosso trabalho, que nós entremos no trabalho confiantes que Tu estás à nossa frente, em nome de Jesus. Protege a nossa saúde, eu creio, Pai, que Tu vais dar cura para cada pessoa que está aqui esta semana, Senhor. Eu creio, meu Pai, que há libertação para o nosso lar, Deus, e que essa libertação é real, ela não é da boca para fora, ela vai ser real na nossa vida. Eu creio, meu Pai, que este dia é para Ti e que a nossa vida é para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, dá um abraço no teu irmão, que tenhas uma semana cheia da presença de Deus. Fica na paz do Senhor.